um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou fazer a resenha para vocês do Tempos Extremos, do livro Tempos Extremos, da Miriam Leitão. Confesso para vocês que eu amei essa obra da Miriam Leitão, que é jornalista, economista. Assim, eu não tenho nem palavras para dizer quanto que eu gostei deste livro. É uma leitura simples, uma narrativa fácil, nada difícil. A Miriam Leitão, este é o primeiro livro ficção que ela escreveu. Ela usa ela tem um tom um pouco poético de escrever, mas nada difícil que não se possa acompanhar a leitura, que possa ficar cansativo, que não possa entender. Muito pelo contrário, é uma narrativa super gostosa, muito boa mesmo. Um livro que realmente me surpreendeu. Então vamos lá. Este livro aqui conta a história da Larissa. A Larissa é uma também jornalista, porém historiadora, de uma mulher de mais ou menos 40 anos de idade. E ela, um dia, ela se reúne com a família em uma fazenda no interior de Minas. E nessa reunião, neste encontro que ela tem com a família, ela consegue voltar, vamos dizer assim, de uma certa forma, ela consegue voltar no século XIX, na época da escravidão. Então este livro aqui, basicamente, ele vai falar de dois assuntos, de dois passados, do século XIX, que é a época da escravidão, e o da década de 60, 70, que é da ditadura militar. Então, a Larissa, ela, de uma certa forma, ela consegue voltar no século anterior e ela consegue encontrar pessoas daquela época que buscam respostas para o presente. E, ao mesmo tempo, ela vive um dilema porque a mãe dela a mãe dela foi torturada, a Alice, né, na época da ditadura, e ela vive esse paralelo de vidas passadas e o presente, que ainda é muito forte na vida dela, porque a mãe dela, Alice, e o pai dela, Carlos, foram militantes, e então da época da ditadura, e ela vive esse drama com a mãe dela também, porque a mãe dela, a Alice, não superou aquela fase da época da tortura, da ditadura militar. O pai da... Isso, gente, não tô contando spoiler, isso não é spoiler, isso já fala bem no início do livro, que a Larissa, ela perde o pai dela. Antes, ela não conhece o pai dela, inclusive, né, porque o pai dela é morto, né, durante a tortura, após uma sessão de tortura. Então, assim, é um livro muito bom. A Alice, ela volta na década na década 19 da escravidão, e ela consegue ela encontra algumas pessoas daquela época, escravos daquela época, que buscam respostas no hoje, que buscam respostas no que iria acontecer hoje. Que caminho seria mais fácil, a luta mesmo, a luta com confronto direto com os senhores dos escravos, ou se seria melhor aquela outra luta mais perspicaz, aquela luta mais, vamos dizer assim, de conquista da alforria, da carta de alforria, da compra de alforria. Então, esses escravos buscam respostas na Larissa, e a Larissa, ela vive essa idas e vindas do passado e do presente. E ao mesmo tempo, na casa dela, nessa reunião de família, neste encontro de família, que estão comemorando o aniversário da avó dela, ela vive um drama ali com a mãe Alice e com o tio Hélio. A mãe foi militante na época da ditadura militar e o tio Hélio dela é um militar. Então ela vive esse drama porque tem um embate muito grande entre a mãe dela e esse tio, porque a mãe dela não concorda. A mãe dela queria que o tio Hélio, de certa forma, tivesse conseguido ajudá-la. Então o livro mostra muito essa revolta, essa raiva, de certa forma, que a Alice, a mãe da Larissa, tem do tio.
E aí tem uma história toda por trás disso, que ela é desvendada no decorrer do livro. E assim também como a história vivida no passado pelos escravos, ela também... Não, gente, é assim, é um livro fantástico, tá? É um livro que, assim, a gente começa a ler e não quer parar de ler, porque a gente quer saber que fim deu a história de cada vida. A gente quer saber que fim deu a história dos escravos do século XIX, daqueles escravos que a Larissa conheceu de certa forma. De algum modo, o livro não deixa explícito como a Larissa foi parar no século XIX. Não, a gente não consegue saber disso, mas a gente sabe que de alguma forma ela teve contato com esses escravos. Talvez para fazer um paralelo entre famílias daquela época e a família dela atual, né? Que era no contexto vivido na vida passada, naquela fase da escravidão e depois na fase da ditadura militar e o presente. Então é um livro que fala sobre lutas, sobre escolhas, Nossa, é um livro maravilhoso, uma composição maravilhosa, uma narrativa muito gostosa e também um suspense muito bom. É por isso que eu fiquei muito presa a este livro, porque ele é um suspense, um drama suspense, com um fim muito bacana, um fim muito gostoso. Tem até é um livro um pouco triste, mas também é um livro revelador. Então eu posso dizer para vocês que é uma obra que merece ser lida, ela merece. Eu super recomendo esse livro. Quem gosta então desses dois assuntos, escravidão e ditadura militar, é um livro que fala das duas situações, das duas angústias, das duas lutas. Quem não gosta de ditadura militar, quem não sabe o que é isso, quem tem uma ideia vaga, vale a pena ler este livro aqui, porque ele te dá uma base sobre o que aconteceu naquela época, por que aconteceu o golpe da ditadura militar. Então é muito bom mesmo, aconselho, super recomendo essa leitura. E eu já tinha falado pra vocês que eu tinha encontrado a Miriam Leitão na Bienal em Belo Horizonte no ano passado, e ela tinha dito que possivelmente este livro vai virar uma série da Rede Globo, e eu tô torcendo que realmente vá para as telas da televisão e que realmente vire uma minissérie, porque vale a pena mesmo. É um livro muito bom, uma obra muito gostosa, muito boa mesmo. Eu espero que de coração que todos possam compartilhar este livro, lendo ou assistindo. Eu acho melhor leitura, eu sempre vou recomendar leitura. E então é isso, gente. Tempos Extremos, de Miriam Leitão. Essa foi a minha resenha de hoje para vocês, tá bom? E eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo!